Professora, esse é o meu experimento com a densidade que eu acabei de fazer aqui. Esse aqui são os 4 copos, o 1, o 2, o 3 e o 4. Esse aqui é o copo com água, ou esse aqui é o copo com óleo, esse aqui é o copo com água e sal. E esses dois aqui são os copos com água da torneira. Um com um pouco menos de água do que o outro. E esse aqui é o canudo com a massinha de modelar. Eu já testei ali e ele não afunda totalmente no óleo. Ele fica na vertical. Então o que o livro pede é para você testar aqui nos 4 copos e ver até quando ele afunda. Então vamos colocar aqui no óleo. No óleo ele afunda bastante, ele afunda quase todo, mas ainda sobra um pouquinho lá embaixo sem afundar. Não dá pra ver direito o que resta porque tá no celular. Vamos tirar aqui. Vamos ver na água com sal. Na água com sal aqui. Deixa eu pôr aquele certo. Na água com sal ele afunda um pouco, mas só vai até a metade, ele não afunda totalmente. Agora vamos colocar na água normal. Na água normal ele afunda bastante, ele afunda mais do que a água com sal. Mas então ainda sobra um pouco aqui embaixo, ele não afunda totalmente. Já aqui o livro ele pede para você falar uma previsão do que você acha que vai acontecer aqui. Em um copo maior do que o outro, né, da água. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, mas como tá a água um pouco maior, vai afundar menos, né? Vamos ver aqui. Aqui tá meio ruim para enxergar aqui. Mas aqui dá para perceber que ele afundou a mesma coisa que no copo 3. Que o copo 4 e o copo 3 afundaram a mesma coisa. Só uma aviso aqui, professor, é que eu não tô anotando... Eu não tô fazendo a marca no canudo porque eu não tenho nenhuma caneta que consiga marcar o canudo aqui. E fora que seria bem difícil fazer isso. Depois o que o livro pede é para você colocar sal no copo 4 e ver o que acontece. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vamos pegar o sal e vamos colocar aqui e observar o que acontece. Deixa eu ficar um tempo aqui. Deixa eu dar uma mexida. Olha, não deu pra observar muita coisa, mas parece que ele flutuou mais um pouco aqui. Eu acho que foi isso que aconteceu. E só para pausar um pouquinho. Continuando aqui, professora. Eu vou falar aqui o que eu acho que está acontecendo aqui antes de ir para a segunda parte, que é a parte de analisar e interpretar, que eu vou colocar isso aqui em ordem. O que eu acho é o seguinte, o óleo ele é menos denso do que a água e a água com sal. Então por isso que o canudo afunda mais. Já a parte da água aqui, acho que quando você coloca o sal na água, a água fica mais densa, então por isso que o canudo afundou um pouco menos do que na água, que já afundou quase a mesma coisa que o óleo. E então agora vamos passar para outra parte, que é para colocar as coisas em ordem aqui. Eu vou pausar aqui e vou colocar por isso. E ficou assim a ordem de densidade dos líquidos aqui. O sal é mais denso que a água normal, e a água normal é mais densa do que o óleo, que é aqui. O 2 é água com sal, o 3 é água da torneira e o 1 é o óleo. O óleo é o menos denso dos três. Deixa eu observar o próximo passo. Depois desse passo, o livro pergunta se o comportamento do copo 3 e do copo 4 foi igual, e eu acho que sim. Mesmo com a quantidade diferente de água, eles agiram da mesma forma aqui. Então foi a mesma coisa. Depois ele pergunta o que aconteceu quando você colocou o sal no copo 4. Eu acho que quando você coloca o sal na água normal, ele aumenta de densidade, então por isso ela flutua mais um pouco. E depois ela pergunta se isso aqui serve para comparar diferentes líquidos. E sim, dá para você comparar a densidade de diferentes líquidos aqui. Eu queria colocar outras coisas aqui, mas acho que daria muito trabalho.
Então, só relembrando aqui, quando você coloca a água, o canudo com a massinha de modelar no copo 1, ele afunda bastante, sobra só um pouquinho ali em cima. No copo 2, que é o copo com água com sal, ele já é diferente, ele já afunda bastante. Pera aí, agora ele já flutua bastante. Desse jeito aqui, agora ficou meio estranho. Eu acho que entrou água dentro do canudo, então deu problema aqui. No copo 3, que é o copo com água, que seria o médio entre água com sal e o óleo, ele afundou só a metade.